O que o novo treinador do Atlético não pode fazer? Esse vídeo é para analisar os erros de Maurício Barbieri. Vem com a gente. Maurício Barbieri deixou o comando do Furacão e deixou lições também para a gente tirar para o próximo treinador do Atlético não cometer os mesmos erros. Vitinho Dalicani está aqui comigo para explicar para a gente quais são esses erros, o que o torcedor quer entender, precisa entender que o time não pode repetir, Vitinho. E assim, quando o Atlético busca um treinador no mercado, ele tem que ter algumas coisas em consideração, né? Mas a gente fala de uma gestão, de uma direção de futebol que não entende, ou que pelo menos não tem como um padrão definido o jeito de jogar. Então, ir pelos erros do treinador anterior e pelos pontos ruins, os principais pontos abaixo do trabalho do Maurício Barbieri, eu acho que é uma maneira interessante de reflexão para entender como cada treinador possível pode agregar nesse sentido e como talvez os soldados pelo Atlético poderiam melhorar, né? Mas, assim, até falei isso em algumas oportunidades e aqui é um resumão com imagens e análise de tudo que errou o Barbieri na passagem dele pelo Atlético, né? O principal, velho, é esse gol do Maranhão, tá? Desde esse gol do Maranhão, o Barbieri não tem paz, não tinha paz no comando do Atlético, né? Por que não tinha paz? Porque mais da metade dos gols sofridos pelo Atlético na temporada são de jogadas de cruzamentos na grande área, por baixo ou por cima. Esse gol do Maranhão, para o torcedor que não lembra do contexto, né? Era um 0-0, em que o Atlético não sofria tanto, apesar do Maringá ter muito mais a bola, e o 0-0 se mantinha. O Atlético toma o gol do Maranhão no final do primeiro tempo. Para o segundo, o Barbieri tem que mudar, tem que colocar o time para frente. E aí ele tira um dos zagueiros que estava em campo, faz uma linha de 4 e adianta as linhas. No que ele adianta as linhas, ele toma 2 nas costas da linha. Toma 2 contra-ataques e toma os 2-3. Os 2 gols que se tornam o 3-0 do Maringá. Então, esse gol do Maranhão foi essencial para definir o que foi o jogo talvez mais traumático, tirando o que derrubou ele, né? E aí que tá a questão. O começo de tudo, né? O começo de tudo, o começo da derrocada do Barbieri, né? E aí que tá. É um Atlético que pela bola aérea, o trabalho do Barbieri que pela bola aérea, pelas bolas cruzadas, não conseguiu emplacar, não conseguiu sair do lugar. De novo, contra o Cuiabá, cruzamento na primeira trave. O Lucas Mineiro vai cabecear, livre de marcação e vai fazer o gol, né? Naquele momento... Tá povoada a área, né? Mas nenhum jogador toma a atitude de atacar. Ninguém persegue também o jogador do Cuiabá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 no chão, 7, 8, 9 jogadores do Atlético, 10 dentro da grande área. 8 no primeiro pau. Para 4 no Cuiabá. 7 jogadores na primeira trave. Para 4 no Cuiabá. E ainda assim o Lucas Mineiro sobe sozinho. Muita gente fala, Mati, eu até discordo, mas acho que é importante a gente trazer aqui. O Mikael tem certa dificuldade em sair do gol. Até por não ser um goleiro de alta estatura, né? Você acha que nesse lance do Lucas Mineiro ele deveria ter saído? Complicado porque tinha muita gente ali no primeiro pau, né, cara? Pois é. Situação difícil pro goleiro. Difícil, é muito difícil, né? Talvez, se ele resolvesse o lance, talvez. Pra mim não era o lance que ele deveria ter saído, porque tinha muita gente, como você menciona, porque ele não é um goleiro alto, né? Então, ele sair ali, ele provavelmente não alcançaria a bola. Ou seria antecipado pelo Lucas Mineiro, né? Então, o erro pra mim é da falta de cobertura, da falta de impulsão dos jogadores do Atlético na primeira trave, mesmo com muitos. Cobertura tinha, só não tinha a impulsão, ninguém teve a impulsão de chegar na bola. Mais uma vez, contra o Novo Horizontino, esse jogo é importante porque o Barbieri sabe, ou sabia, se a gente aqui sabia, com as ferramentas maravilhosas da Prometrics que cede pra gente fazer as análises, né? A gente sabia que o Novo Horizontino é o time que mais cruzava a bola no Campeonato Brasileiro. A gente sabia que o Novo Horizontino fazia uma linha com 6 jogadores dentro da grande área para ter superioridade numérica. A gente sabia, portanto, que o Barbieri deveria entrar com 3 zagueiros. Ele não entra com 3 zagueiros nessa partida, né? A bola é batida curta, vai ter aqui a bola sobrada na segunda trave, e o jogador do Novo Horizontino, que agora me falha até o nome dele, mas ele faz o gol na segunda trave livre de marcação. Você vê como no momento da batida curta, surpreende todo mundo, os jogadores deixam de olhar quem estavam marcando, né? Pois é. E aí fica completamente livre. É desconcentração. E é aquela coisa, quando você tem um trabalho bem feito, quando os jogadores sabem o que fazer em determinadas situações, eles têm pra onde cair. Quando isso acontece, quando a surpresa ocorre, o jogador cai, mas cai para um lugar planejado. Ele tem um padrão que ele vai buscar na memória dele e fala, tá, aconteceu isso, eu estou desesperado, e ele vai lembrar que tem um cara atrás dele, ele vai lembrar do mecanismo de defesa. Quando o gol sai assim, me conta uma história muito clara de que o Atlético não tinha um mecanismo de defesa bem trabalhado, né? Mais uma vez, o cruzamento vai vir da segunda da intermediária, né? Do lado esquerdo, na verdade essa é a batida, novo, né? Cobrança curta, o jogador do Novo Horizontino, camisa número 7, bate, o Mikael
falha, e aí sai o gol, né? No mesmo jogo contra o Novo Horizontino também, o Gabriel Bispo vai ao fundo, o Alexandre Jesus ganha do Tobias Figueiredo, que estava perdido na jogada, e sai o gol também. O Atlético tomou muito gol de bola cruzada, é inacreditável. Botafogo de Ribeirão Preto, né? Botafogo de Ribeirão Preto. Falando Novo Horizontino, os dois de São Paulo, mas... Tá certo. É isso, verdade. Contra o Botafogo, muito bem. Então, assim, o Atlético tomou muito gol de bola aérea, de bola cruzada, parada e rolando, e isso cobra um preço, né? Em algum momento isso vai cobrar um preço. Aqui de novo, contra o Brusque, nesse jogo da Copa do Brasil. Muito bem, eu gostei muito, tá? Eu tô pensando já assim, indica a transição, né? A transição não, a saída de bola, né? Do time. Né? Outro problema muito claro e evidente, um Atlético que não conseguia sair, o Atlético que não conseguia jogar com a bola no pé desde o seu campo, o Atlético que não conseguia encontrar opções para avançar pelo chão. Olha a expressão do Tobias Figueiredo. Ele olha pra frente, ele não tem opção, ele faz um... Fazer o quê? Pra quem que eu vou dar essa bola, né? E é interessante, né? Não tem ninguém, né, cara? Não tem o que ele fazer. Espaço totalmente vazio, os dois jogadores marcados. Ele refuga, ele joga pro outro lado e aí ele consegue, de fato, arriscar essa jogada com o Tevez por ali. Isso vai gerar um lance. Isso vai gerar um lance que é perigoso pro Botafogo. Essa bola é batida de fora da área pelo atacante do Botafogo de São Paulo. Então, assim, é um Atlético que não tinha esse mecanismo. É um Atlético que construía com 4 jogadores. Normalmente, lateral esquerdo, zagueiro central, zagueiro destro, zagueiro da direita, e aí o lateral direito na linha de cima, na próxima linha, na linha de meio campo, né? Mas era uma construção em 4, em que o único jogador de meio campo que apoiava a construção era o volante. Você tinha 2 médios à frente dele e o volante. Então, esse volante ficava sozinho. Toda bola que você dava no volante, o volante todo recebia na fogueira. Toda bola que você precisava que o Falcão dominasse, girasse para cima na marcação e encontrasse um passe para quebrar essa linha, é uma bola perdida. O Falcão não tem essa característica. O Raul não tem essa característica. Não são jogadores de protagonismo com bola no pé. Então não dá para pedir isso deles, né? Aqui na sequência, contra o Paysandu, muito bem a expressão de novo. Agora o Abraão, né? Ele pede a aproximação. Já, né? É só pedindo. Exatamente. Aí o Palácio está por aqui, o Atlético tenta sair jogando com essa bola e acaba perdendo, né? Que é o Barbieri ali do lado, né? Não é que essa bola é roubada pela equipe do Paysandu, ele faz um... Pois é, aqui de novo, o Abraão tem que quebrar a linha conduzindo, né? É interessante demais que o zagueiro consiga conduzir. Agora, quando é uma necessidade que o zagueiro consiga conduzir a bola para quebrar uma linha, alguma coisa está errada, né? E aqui ele tem o passe, até interessante. Ele tem o passe no Patrick ali no meio, ele poderia tentar essa quebra de linha que é a forçada. Então, a questão da tomada de decisão também não estava no melhor dos jeitos para o Atlético aí. Contra o Botafogo, mais uma vez, o Patrick vem jogar, o Isaac aparece como uma opção no fundo, ele teria a opção do Renan Peixoto também. Mas você vê como são poucos jogadores se aproximando ali para trabalhar essa bola, né? Sim. Dificuldade ali dos jogadores chegarem mais perto, construir de pé em pé essa bola, né? E assim, a gente pode falar que o Patrick errou a decisão, a gente pode falar que o Abraão tomou a decisão errada, a gente pode falar que o Tobias Figueiredo poderia ter feito algo melhor, né? Sempre que a gente começa a entender que jogadores diferentes, em situações diferentes, tomam sempre a pior decisão, aí eu acho que não é do jogador. Eu acho que é do trabalho, eu acho que é do conjunto que não existe, né? E esse lance até gera um dos principais pontos também, que é o nosso ponto seguinte nesse vídeo, a transição defensiva. Quando você tem o seu zagueiro mais lento do elenco contra um centroavante do mano a mano, quando você perde uma bola, o sinal é de que as coisas estão muito erradas, defensivamente falando, né? Aqui o Alexandre Jesus tem 1 contra 1 contra o Tobias Figueiredo. Não vou dizer que o Tobias Figueiredo não podia ter feito algo melhor, ele podia, ele deveria ter feito algo melhor, tá? O fato é que ele não fez, porque ele não tem essa característica de enfrentamento 1 contra 1 e não tem explosão suficiente para isso. E ele deveria ser protegido. Como ele não foi, ele toma o come aí do Alexandre Jesus, que bate muito perto do gol, assim, ele deveria ter feito o gol nessa jogada, tá? Mais uma vez, o Atlético com a bola no campo de ataque, o Botafogo bem postado defensivamente, o Tevez perde a bola, reclama de falta e para na jogada. De novo, Alexandre Jesus e Tobias Figueiredo no 1 contra 1. O Alexandre Jesus até tenta dar o passe e o toque por cima não consegue, né? Esse duelo é complicado. Duelo é complicado, né? Sempre no 1 contra 1 o Tobias vai... Até citei, né? Esse duelo me lembrou Kaique Rocha e Alejandro. Naquele vitória 2-1 Atlético na Baixada, em que o Kaique Rocha dá uma espainada, o Alejandro faz o gol, né? E em vários momentos ele perdeu, porque o Alejandro é um cara mais técnico, mais rápido e mais físico do que ele. E se ele ficasse no 1 contra 1, ele ia tomar o drible, ele ia tomar a jogada, ele ia falhar em algum momento, como ele falhou, né? Então, é expor uma característica que você conhece do seu zagueiro, que não é um zagueiro rápido, é um zagueiro lento, e é expor isso exatamente dessa maneira. Então, cara, é erro técnico, é erro do trabalho, é erro do conjunto. Dá um pause aí rapidinho, Vitinhas. Olha como o time tá mal posicionado nessa bola, cara.
Porque assim, chama a atenção a questão da transição defensiva, como você falou, né? A gente falou bola parada, transição defensiva, mas a parte com bola também de construção, uma pobreza assim muito grande, né? Demais, olha nesse lance, cara, olha o posicionamento dos jogadores. Não tem ninguém aqui pertinho, cara, para receber essa bola aqui. Tem espaço para jogar. Os jogadores parece que nem querem receber essa bola, cara. Pois é. Então, assim, é complicado. O jogador do Atlético aqui acaba perdendo, né? E também, contra 2 aqui, o Fernando acaba perdendo essa bola e perderia, né? No duelo 2 contra 1 ali. Muito difícil. Mas ninguém para dar um suporte, cara. Depois que os jogadores, quando perdem a bola, que vão se aproximar. Sim, do momento de construção, pra velho, mim é uma questão de treino, cara. De Exato. fato. Porque, assim, a orientação deles não é essa. De se aproximar para tentar se colocar numa condição para receber essa bola. A gente acabou de fazer uma análise aqui do Caio Jorge, um jogador que procura o espaço bem para tentar se aproximar ali. A gente não vê isso aqui, por exemplo. Pois é. Nenhum jogador ali tentando se aproximar, um espaço totalmente vazio, e aí acaba perdendo a bola. E se no setor de construção você não tem essa vantagem, se no setor de construção da jogada você não vai ter essa capacidade, velho, você não vai ter capacidade em lugar nenhum, né? Aqui, de novo, olha o posicionamento do Tobias Figueiredo, velho. Olha o posicionamento do Tobias Figueiredo. Ele vai saltar para marcar o camisa número 18, que me falha a memória, o 10 até, o Leandro Maciel, né? E aí o Alexandre Jesus passa nas costas dele. Por que ele passa nas costas dele? Porque alguma coisa está muito errada nesse sistema em que o zagueiro da esquerda não está onde ele deveria estar, né? Nessa transição defensiva, nessa recuperação defensiva do Atlético. Então, ele está no 2 contra 1. Só que não exatamente, porque o Falcão estava perto do Leandro Maciel. Porque o lateral direito, aqui até me parece, não sei nem se é o Palácios ou se alguém recuperava por ali, enfim. A imagem não está ajudando, né? Não ajuda tanto. Mas assim, a questão que fica é que o Tobias acha que tá no 2 contra 1, toma a decisão errada e fica com o Alexandre Jesus nas costas, ele vai fazer o gol, né? Então assim, quando também um jogador toma a decisão errada por incerteza do que tá acontecendo, por incerteza se o companheiro vai chegar ou não vai chegar na bola, é conjunto, velho. É conjunto. E assim, não era algo que evoluiu, principalmente desde esse jogo contra o Maringá. É uma regressão do trabalho do Maurício Barbieri, né? Aqui a gente pode ver mais exemplos da transição defensiva. O Maringá sai jogando. Olha ali onde tá. Pois é. Completamente mal feito, olha o espaço nas costas, né, Vitinho? Pois é, exatamente. E aí o Raul tem que acompanhar o... E aqui tudo de mano também, né? Exatamente. O Rodrigo bate, a bola sobra com o Moraes, que ganha do Kevin Velasco, que era lateral esquerdo naquele momento, e também consegue fazer esse gol. Mais uma vez a transição defensiva. Olha como o Atlético recompõe mal. Olha como o Moraes vai bem na jogada. E aí, olha isso aqui. Você tem o Tobias Figueiredo, o zagueiro mais lento do seu elenco, o menos capaz de correr para trás, contra o Maranhão, e aqui o Negueba passando, né? É uma jogada fácil, é uma jogada simples. É uma ultrapassagem, o passe é certo e o Negueba faz o gol. Então, é um exemplo muito claro de como o Atlético expõe os seus jogadores individualmente também. Expunha com o Barbieri, né? Surpreende como eles se surpreendem dentro de campo a cada contra-ataque. Basicamente, a cada transição defensiva, os jogadores estão ali desesperados, surpresos. Não sabem o que fazer. Exatamente. Contra o Novo Horizontino dessa vez. O Abraão estava lá no ataque, ele vai recuperar... Assim, uma bagunça, né? Bagunça, completa bagunça. Se amontam aqui, saem pra lá, cara... Sim, exatamente. E aí 4 contra 4, ou seja, é um time que também não consegue recuperar os jogadores rapidamente. O Abraão, que estava lá na frente, ele recuperou, mas ele não tira a linha de passe. O passe... E assim... De novo, né? Não tirou a linha de passe e ninguém olhou os jogadores. Ninguém tirou a linha de passe. Esse que é o problema. Se assemelha ao primeiro gol dessa partida, inclusive, do Novo Horizontino, em que a cobrança de falta foi curta e o jogador dentro da área também estava sozinho. Me responde uma coisa, Vitor Santana. Você tem 1, 2, 3 jogadores do Atlético dentro da pequena área. Tem alguém no Novo Horizontino na pequena área? Quem que eles estavam marcando? De verdade. Quem que os jogadores estavam marcando ali? Essa pergunta é difícil, Não estavam marcando ninguém. Eles não estavam marcando ninguém. Cara, inacreditável. E aí, assim, você tem 2 jogadores no Novo Horizontino parados na marca do pênalti. Se o jogador que passa é, no mínimo, incompetente, se ele for incompetente, ele dá o passe para trás. Se for um jogador abaixo da média, ele olha e fala, tá, tem 2 caras livres na pequena área, eu vou dar o passe para trás. A gente jogando bola, a gente consegue dar esse passe. Como que ninguém pensou em cobrir essa bola rolada para trás? Ninguém pensou. E assim, você pode olhar e falar, tá, todos os jogadores do Atlético são péssimos, então. Não são. A nível de Série B, não são. Mas o trabalho do Maurício Barbieri abria muita brecha para que o erro individual acontecesse, né? A gente segue, o passe vai ser para trás e aí... Acho que é Diego Vitor, tá? Que faz o gol ali. Ele faz os 2 gols no Novo Horizontino, né? De novo, transição defensiva. Esse lance aí compila, acho que um pouco de tudo, tá? Pois é. Vamos acompanhar. Porque é uma transição que o Novo Horizontino não. O Botafogo de Ribeirão Preto faz ali, recebe uma bola quebrada no Atlético para a área, né? Que não funciona. Sim. O goleiro está jogando, daí você fala, bom, a primeira transição, onde você pega o time de surpresa, não aconteceu. Agora o time se organizou.
E aí, o time não se organiza. Time organizado coloca 4 jogadores dessa forma aqui? Pois é. Não coloca, cara. E assim, ainda 3 jogadores mais... para um, o outro, ele vai conseguir cruzar ainda, dentro da área de mano. E a falha de posicionamento do Tobias Figueiredo? Nas costas, né? Então, assim, ainda mais nesse momento que o Atlético tinha 2 a menos, né? Então, quando você tem 3 jogadores em um com 2 a menos no campo, você tem 2 a menos e ainda mais 2 a menos, porque tem 2 marcando um cara que tá marcado. Então, na teoria, você tem 4 jogadores a menos na marcação. Tudo bem, 2 a menos é difícil de cobrar alguma coisa. Mas assim... Mas naquele lance, o Botafogo nem atacou. Melhor, né? Com certeza. E nem atacou com muita gente. O jogador que sai disparado na ponta direita, mais 2 na área. Exato. E mesmo assim estavam de mano. E assim, você traz um bom ponto, né? Essa transição defensiva era problema até quando o Atlético não perdia a bola, até quando não era contra-ataque. Desde o começo da temporada, é um Atlético que gostava muito de pressionar. O Barbieri gosta muito da pressão e pressiona muito seus adversários, tenta pelo menos, né? E os adversários matavam essa primeira linha de pressão e, ó, saiu nas costas. Toda hora. O gol do Paysandu, do Leandro Vilela na primeira rodada, é exatamente assim. O Paysandu sai curto, o Atlético pressiona, o Paysandu joga longo, ganha a segunda bola e aí pega no 1 contra 1. O setor defensivo do Atlético. Quase entrou, tá? Na nossa análise aqui, então, o gol do Leandro Vilela. Pois é. Não, tem momentos abaixo o suficiente pra gente fazer um vídeo até um pouquinho maior, mas assim... É complicado, tá? E lógico, aqui não é querer chutar cachorro morto, que é o trabalho do Maurício Barbieri no Atlético, porque já foi demitido, né? Não é essa a intenção. A intenção é expor os lados ruins, expor os pontos ruins do trabalho, para que um treinador que chegue para resolver esses pontos ruins, né? Então, assim, ele precisa trabalhar as bolas cruzadas defensivamente. Ele precisa arrumar um jeito, o treinador X, misterioso, né? Por enquanto. Ele precisa arrumar um jeito de que o Atlético pare de sofrer tanto defensivamente quando se fala em transição. Ele precisa também fazer de uma maneira que o Atlético consiga sair jogando e não ter o seu volante na fogueira a todo momento. Eu tenho sugestões, tá? Tenho sugestões, principalmente para essa saída da bola. Se o Atlético parar de construir com 4 jogadores em linha e um volante, o 4+1, ele vai ter mais jogadores à frente e ele vai conseguir ter mais opções para quebrar essa linha de passe. Não precisa ter 4 e 4 em linha. Quando se tem 4 na saída, normalmente 2 zagueiros em amplitude, os 2 laterais espetados e 2 volantes por dentro. Para ter essa qualidade de saída de bola e opções variadas de avanço de jogo. É algo que o Atlético não tentou fazer em nenhum momento nessa temporada. Ou pelo menos faz uma saída com 3+1, que é o mais utilizado quando se fala em saída com 3. E aí você tem 2 médios mais à frente com uma opção de quebra de linha num passe por dentro, além dos 2 alas espetados. Então, assim, é uma mudança simples, é uma mudança fácil, é uma mudança tranquila de ser feita. O próximo treinador do Atlético vai ter que fazer. São dados. Antônio Oliveira gosta também da saída com 4 jogadores, mas é o que eu falei, 2 zagueiros em amplitude, 2 laterais. Pepa, sondado. O Antônio Oliveira, inclusive, já assinou com o Sport, né? O Pepa, sondado, mesmíssima coisa, tá? Na questão da saída de jogo. Pesolano, outro sondado, que também não vem ao Atlético porque tá encaminhado a permanecer no futebol europeu, né? Ele, posicional, 3+2, né, na saída. Então, assim, são treinadores que poderiam ajudar a resolver esse tipo de questão. Mas vai ter trabalho, vai ter bastante trabalho e acho que muito do que foi feito no trabalho do Maurício Barbieri de positivo, porque tiveram pontos positivos sim, mas esses pontos positivos foram se esfacelando logo depois deste jogo contra o Maringá. Esse vídeo vem para mostrar para o torcedor os erros, né? Que o torcedor também já sabe, mas analisar aqui com vocês para que não se repitam, né? Para que a gente tenha um próximo treinador na equipe que corrija os problemas, muitos problemas aí que a equipe apresentou nesse início de campanha, nessa temporada até o momento. Gosta desse tipo de análise, gosta desse tipo de conteúdo? Aqui no canal você encontra dos mais diversos, viu? Todas as equipes do futebol brasileiro estão aqui te esperando, análises detalhadas de jogadores, também de partidas. Fica à vontade aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião sobre esses erros do Maurício Barbieri. Qual que é a sua visão dessa situação? Compartilha com seus amigos atleticanos, com todo mundo nos grupos de WhatsApp. Faz esse conteúdo chegar para o maior número de gente. Deixa o teu like, também se inscreve no nosso canal, que é muito importante ter esse apoio de vocês. Grande abraço, até o próximo vídeo.